Salve, salve! Estamos chegando em mais um Marcas e Valentes Podcast, o nosso podcast sobre negócios e empreendedorismo, marketing, branding e tudo que está relacionado ao mundo dos negócios, de quem faz acontecer, sempre com entrevistas importantes e muito legais, para você conhecer quem faz de fato a máquina andar, quem está aí com a cara a tapa, botando o empreendedorismo para acontecer e fazendo esse mundo girar, esse mundo dos negócios acontecer também. Quero muito desejar a você que você continue, que te convidar para que você fique até o final desse episódio. Eu sou o Marco Pagete, o host aqui do nosso podcast, e hoje a gente vai receber um cara fora de série que tem uma história incrível, principalmente no mundo dos games, mas hoje investe em tecnologia e sustentabilidade. O Ivan. Tudo bom, Ivan? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Que bom. O Ivan, ele é da Energy Safe, uma empresa que melhora aí a parte de energia também, de grandes empresas, mas de pequenas empresas também. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje no nosso episódio aqui do Marcas e Valentes, um podcast dos estúdios Diamondcast. Se você quer colocar o seu podcast para acontecer também, vem aqui para os estúdios Diamondcast, que a nossa equipe vai te receber com todo carinho, com muita atenção e, claro, sempre de uma maneira profissional e muito cuidadosa para fazer o seu projeto acontecer. Aqui tem equipamentos de ponta para que o seu projeto, seu podcast, sua videoaula, suas gravações fiquem perfeitas e com a qualidade que você merece. Então vem para cá, aqui nos estúdios Diamondcast, em Santana, Zona Norte de São Paulo. Nos estúdios Diamondcast, o seu projeto brilha e acontece. Agora a gente segue com o nosso episódio, Ivan. Para a gente começar a nossa entrevista. Quem é o Ivan? Pô, pergunta legal essa. Bom, no tema que nós estamos falando aqui, como empreendedor, eu sou um cara que desde cedo descobriu que não servia para o mundo corporativo. Eu era muitas vezes avesso às ordens que eu recebia, via as coisas de formas diferentes. Eu vim de uma família... Meu pai trabalhou 35 anos na Rede Ferroviária Federal e eu já estava indo para o mesmo caminho e via ordens, um órgão federal, tudo engessado, com políticas, estratégias, tudo antigas. E um dia eu tive uma treta grande na empresa e meu engenheiro, que era meu chefe, amigo, falou: Ivan, vai embora. Tem gente que nasceu para mandar e tem gente que nasceu para ser mandada. Você não nasceu para ser mandado, não é que tenha mais valor ou menos valor quem manda ou quem é mandado. Mas é perfil. Você não vai crescer aqui e você tem potencial. Hoje penso nele, não tenho mais contato, mas penso nele e foi um incentivador da minha vida. Foi essa discussão que te fez sair ali como empregado e arriscar no mundo dos negócios. Totalmente. Meu pai quase infartou. Imagina, funcionário de carreira, muitos anos, 35 empresa anos, estatal. entro às 8, saio às 5, tudo padrão, né? E aí, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, já mexia, sei lá, nem lembro o que foi o primeiro computador que eu mexi, mas os Prologic, os CP500, 200, os TK90, 85, sei lá, não lembro quem veio, Apple II, eu não sei quem veio primeiro aí na história, mas eu sempre mexi com isso. E aí, quando eu saí, em 89, eu montei com um amigo meu. Eu já tinha um pouco de veia editorial. Com 18 anos, eu escrevi livros de poesia, 2 livros totalmente assim, autônomos, né? Uhum. E independentes e tal. E aí, a gente foi trabalhar para uma editora. A gente comprou um computador MSX e um PC. E a gente fazia digitação para uma editora. E daí a gente começou a desenvolver, eu gostava de programação, Basic, Clipper lá e tal. Comecei a fazer programinha de computador, cadastro de cliente. Quem está ouvindo não deve entender nada, né? Como é que não tinha um controle de estoque? Sim. E a gente fazia isso para as empresas. Porém, na época a gente tinha a Secretaria Especial de Informática, que proibia importar tecnologia para o Brasil. Era bem legal isso aí. Então, as pessoas muito mais restritivo. Né? As pessoas não podiam ter um computador, né? Aí a gente conseguia, quem trazia uma placa-mãe do Paraguai, instalava aqui e tal. E aí a gente vendia computador para a empresa e fazia o programa. O programa era 3 vezes mais caro que o computador, o cara não conseguia entender. Falava, pô, como que você vai fazer funcionar um computador sem um programa?
Fiquei 2 anos fazendo isso, não dava grana. Aí um dia, e eu era louco por videogame. Um dia eu dei um pé em tudo, vendi tudo, comprei tudo em cartucho de videogame. Meu pai infartou, falou, você é louco, 30 anos de idade, sai de um negócio super sério que é em tecnologia, informática, vai comprar Pra videogame. trabalhar com um joguinho vai de brincar, videogame. vai brincar. E, cara, foi um acontecimento na minha vida, assim, único. Em 8 meses, a gente já tinha 7 lojas franqueadas. Chegamos a ter 113 lojas, que, para a época, era um... E para a época, para um cara que não teve recurso financeiro, não tinha investidor, não tive nada. E era um mundo sem tecnologia digital, não tinha como fazer divulgação. Eu não sei, as pessoas foram descobrindo a gente. Foi muito legal, 113 lojas. Sei lá quantos milhares de pessoas passaram. Em Brasília, eu tive uma loja que chegou a ter mais de 60 mil pessoas inscritas. Numa loja. Olha, para quem não está reconhecendo, o Ivan Battesini, ele é o fundador da Pro Games. Que foi uma das maiores, talvez, não sei se é a maior, mas a maior rede de lojas de videogames do Brasil. Me corrija se eu estiver errado. Foi isso. Inclusive, ele criou uma das revistas mais famosas sobre videogame lá dos anos 90, que era a revista Pro Games, que depois virou Gamers. A Gamers. A gente estava até conversando antes aqui do episódio, queria dar um depoimento pessoal. Eu sou jornalista hoje, e muito disso se deve às revistas de videogame lá dos anos 90, como a Gamers, porque eu lia aquelas revistas, eu também sou apaixonado por videogame, e eu queria muito participar daquilo, eu achava incrível. Era a leitura que eu mais fazia ali com 8, 9 anos de idade. Eu parava, folheava aquilo ali, lia, relia, até sair na outra semana, né? Era semanal, era mensal. Que depois a gente teve uma família de revistas, então tinha a Prodicas, a Gamers Golpes, então toda Super semana... Game Power, sempre Aí tinham várias revistas, né? E aí, sempre que tinha uma revista nova, eu queria muito isso. E isso ajudou muito. Como é que foi esse boom? Antes da gente falar do presente, eu queria entender esse seu passado de empreendedor. Porque estar ali com mais de 100 lojas franqueadas, imagino que tenha sido um passo importante e também te abriu novos mercados, né? Não só para o mercado de games, mas também para o mercado editorial. Abriu a minha cabeça para o mundo, né? Imagina que era um mundo, como eu falei, sem informática na nossa vida. Imagina administrar a alocação dos jogos numa planilhinha de papel, né? Depois chegou logo em seguida, chegou aos PCs e a gente começou a ter software para gerenciar a locadora. Mas tem muitas coisas acontecendo. Por exemplo, a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, não existia, né? E parte da ABF foi criada dentro da Pro Games, porque tinha uma pessoa, acho que ele era um diretor, Romualdo Destro. Ele vinha e ficava comigo, às vezes, na minha empresa, vendo a minha franquia no dia a dia, como eu lidava com os contratos, como eu atendia os franqueados, as regras que a gente impunha, porque tem a questão do padrão, que não existiam, né? No Brasil, a gente tinha as grandes franquias, Correios, McDonald's, Habib's, mas a franquia pequena, média, acho que... De loja de videogame, né? Isso era totalmente fora da... E nós tínhamos um concorrente, que era um amigo meu, que era o Mário Câmara, que tinha a Dimensão Games. E como você falou que estamos em Santana, nós éramos extremamente rivais, onde um abria a loja, o outro também abria, né? E depois nós compramos a marca Dimensão Games, depois de alguns anos. Inclusive, eu tive uma loja minha pessoal nesta rua, mais para cima aqui. Então, a Pro Games me abriu noção de importação, a parte editorial, que, como eu falei, eu já tinha escrito um livro com 18 anos, estava adormecido lá. Quando eu caí no mundo da parte editorial de novo, fazer revista, escrever, cara, era um negócio incrível, assim, pra gente. E nós começamos com uma editora que estava iniciando na época, que era a Editora Scala, que hoje já não, né? Todas não são mais grandes, né? Sim. Mas a Editora Scala foi uma das top 3 do Brasil. E a gente não tinha recurso, não tinha verba, mas a gente fazia uma revistinha ali honesta, só que ela era feita mesmo dentro da nossa redação ali na Lapa. Então a gente jogava aquilo que a gente escrevia. A gente fez uma revista chamada Gamers Book, do Final Fantasy VII. Foram 11 meses jogando e traduzindo do japonês sem internet. Uau. Teve gente que aprendeu japonês ali, foi estudar para escrever, entender o que estava escrito.
E é considerada hoje, essa edição da Gamers Book é a revista mais icônica da história. Tem revista dessa velha por R$ 500 sendo vendidas no mercado, aí, quando acha. Né? Esse movimento, o pico desse segmento de franquia da Pro Games aconteceu quando? Eu acho que nosso auge, assim, porque não foram 113 lojas simultâneas, né? Claro que houveram casos de lojas que fecharam, enfim. Então, mas assim, eu acho que o auge foi ali para 98, por aí, 97, por aí, 96, de 96 a 98 ali. E como era lidar com tanta gente? Porque imagino que não era você que controlava as 100 lojas, ou era? Era. De certa forma, assim, eu não controlava a unidade fisicamente. Sim, mas a marca, né? Sim, e o franqueado me ligando o dia inteiro. Como eu ajo nessa situação? O que eu faço aqui? Tá saindo o jogo tal, como a gente faz para comprar? Solução financeira. Às vezes o cara falava, vai sair Killer Instinct. Como que eu faço? Eu preciso ter 50 jogos desses na locadora. Pro Nintendo 64, eu também, época. Pro Nintendo 64. Como é que eu faço? Mas antes do 64 teve do Super Nintendo também. Teve, é verdade. E aí o cara falava assim, eu preciso ter 3D 50 dessa daí. Como que eu 10? vou arrumar dinheiro? Aí a gente achava soluções pro cara. E fora as 114 lojas, as 113 lojas que a gente montou, nós montamos algumas milhares de lojas pelo Brasil, que eram pessoas que vinham para montar uma Pro Games, não tinham a verba para franquia. Né? Aí eu falava, cara, eu tenho expositor aqui para vender, eu tenho caixa aqui, eu tenho jogo usado. Porque entrava muito jogo usado. A molecada vinha com o Master System e queria um Mega Drive. Então o cara dava assim, o Master System e 40 cartuchos pelo Mega Drive. Eu tinha 40 cartuchos usados, funcionando. O cara ia montar uma loja, ele podia pagar, sei lá, R$ 150 no cartucho novo ou R$ 50 no cartucho usado. O novo, ele ia abrir naquela hora, cortar e ia valer R$ 50 também. Sim. Então o cara comprava. Então o meu giro que me alimentava era tudo que entrava de usado e a gente vendia para pessoas que montavam. Às vezes locadora em cidade de 10 mil habitantes. Mas tinha que ter. Acontecia muito aqueles negócios com videogames e que o pessoal ia lá para jogar. Sim. Também. Não era só o fliperama, a gente chamava de Game Room. Né? Game Room, isso. Você chegou a mexer com isso ou não? A gente tinha muito pouco, porque aí começa a implicar, aí começa o lado empresário ter que aprender, né? Ocupação do seu espaço. 4 moleques jogando, ocupando 1/3 da loja. Você está deixando de vender, está deixando de alugar, briga na loja, problemas assim, né? Pessoas que você não quer que frequente a loja ali e vão lá. Na época tinha o hábito de fumar dentro do... A gente tinha que pedir para sair. Então, era um negócio legal, lucrativo, mas assim a gente não era o foco da gente. Imagino que por muito tempo isso deu certo, né? Talvez por mais de década. Talvez até eu os saí. Anos 2000 ali. 99 foi quando eu saí. Em 99 eu enxerguei que o mundo estava mudando, eu não entendia que ia ser digital como é hoje. Mas eu falava assim, cara, isso vai ser substituído por umas vending machine. O cara põe, sei lá, pega lá, põe uma ficha com um cadastro e tira um jogo e vai para casa. Não vai ter mais essa estrutura de loja. E aí começou a cair muito, porque entrou a pirataria muito forte, muito forte. Eu me desanimei bastante porque começou a ter muito problema de assalto nas lojas e com muita criança em loja e às vezes faziam criança como refém. Falei, não, se morrer uma criança dentro de uma loja minha, nenhum dinheiro do mundo paga. Então eu desanimei. Sim. Desanimei, vendi, saí. Mas o mercado ainda continua. Acho que assim, até 2004 eles continuaram tentando, mas aí as lojas foram fechando, o movimento caindo. Mudou o formato do mundo, né? Depois, para piorar, as revistas também, né? Físicas, sim. E aí... O mundo foi mudando e digitalizando. Né? Eu queria só chamar a atenção para uma coisa que você falou, e até para quem está assistindo aqui ao nosso episódio. Hoje, a gente vê muitas lojas, por exemplo, aceitando celular como forma de pagamento e aí você inteira o resto. Né? Isso é bem comum hoje nas sim. lojas. Isso é uma coisa que o Ivan fazia há 30 anos. Não é isso? Anos. 34 anos. Então, ele já pegava o videogame que tinha ficado um pouco obsoleto, ali eu estava passando, já era de uma geração anterior, com alguns jogos, e trocava num novo, num mais recente. Para você ver que, às vezes, a gente pode aproveitar ideias que já foram feitas
e reinventar elas de alguma forma que faça sentido para o seu negócio. Você que é empreendedor, que tem o seu negócio, você pode se inspirar em coisas que já foram feitas para você implantar também no seu negócio. Quem sabe? Aí de repente, não sei se com roupa daria certo, vai depender do seu negócio, mas com tecnologia isso é muito comum, né, Ivan? O pessoal Bastante. pega uma tecnologia talvez que já esteja passando de uma geração anterior e troca A e gente aproveita tem e faz isso negócio. em vários segmentos. Carro, né? Carro mais é assim, troca com troco, né? Você troca qualquer... com troco. Mas o videogame teve um fenômeno muito grande que foi legal, principalmente pela característica do Brasil, né? A discrepância de classe social, né? Então, o cara me dava um Master System, ele tinha um pouco mais de recurso, pegava um videogame novo. E o cara que não tinha condições de comprar um Master System novo, ele tinha a oportunidade de comprar um Master System usado. Então ele entrava, era a porta de entrada dele nos videogames. Como deve ter sido lá no Atari, né? Sim. O Atari Pro Master System, alguma coisa assim, né? Houveram outros aí no meio, lógico. Qual foi o seu primeiro videogame? Pô, você sabe que é difícil essa pergunta pra mim? Porque de verdade eu não tive um primeiro videogame assim, nesta época. Como eu tinha loja, eu não tinha um videogame meu. E eu não tinha loja. Eu tinha assim, PC, TK, que não era meu. Era eu e meus amigos iam trocando, empresta aí no fim de semana e tal. Sim. E quando eu tive a loja, o que eu quero jogar no fim de semana? Eu vou levar um Super Nintendo para casa. Eu vou levar um Neo Geo. O primeiro videogame eram todos. E eu nunca cheguei assim, nessa época, a comprar um videogame. Mas depois, muito mais tarde, eu acabei comprando um Super NES para mim. E depois eu fui vendendo, comprando outros e tal. Hoje eu tenho coleção de jogos de corrida. Então eu tenho edições históricas, como um Play 4 de Gran Turismo, um Xbox One, um Xbox, uma versão de Forza Motorsport. Então eu tenho, mas eu não tenho Play 5, por exemplo, não tenho os videogames mais modernos, eu não tenho. Até porque eu sou ainda mais apaixonado pelos jogos mais antigos, eu gosto mais. O mundo retrô me apaixona mais. E aí você sai do mundo dos games em 99, né? A coisa meio que desanda ali nas locadoras, né? Nas game rooms até 2004, com a pirataria, também com a digitalização. Quando você sai em 99 do mundo dos games, o que acontece? Você continua empreendendo, você fala, não, cansei, vou me aposentar? É uma parte da minha história que às vezes eu pulo, mas tem coisas legais. Eu continuei na área editorial, que era uma coisa que eu tinha paixão. E eu tive uma editora que teve muitas coisas conhecidas e tal, mas a mais legal, como eu sempre gostei de tecnologia, e eu tinha um time, um dos caras é o meu sócio hoje, que mora na República Dominicana, ele é bem mais novo que eu, é um gênio de tecnologia. E aí a gente começou, eu sempre gostei de coisas educacionais. Quando eu fazia revista de game, ensinando o cara a terminar um jogo, aquilo era legal. Vamos jogar Resident Evil, tem que descobrir como faz para chegar. Que eram os detonados, né? Passo a passo, né? O detonado, né? E a gente começou a ter uma editora voltada para isso. Então eu tinha lá a revista HTML, On The Net. Ensinava o cara a fazer site. Estou falando de 99, 2000. Ninguém sabia, ninguém tinha conexão banda larga. Conectava depois da meia-noite, como todo mundo já sabe, aí para não pagar impulso. E aí a gente vendia revista com CD, com um monte de aplicativos para o cara aprender. Os discadores. FTP, essas coisas. E dentre essas coisas, a gente fez uma revista de MP3, que ninguém sabia o que era MP3 na época. A gente foi fazer uma revista para ensinar o que era MP3. Primeira vez que eu vendi publicidade, eu fui na Gradiente e falei, pô, vocês vendem equipamento de MP3, ninguém sabe o que é. Daí fizeram anúncio, e aí eu comecei a receber muito material de artistas que não eram famosos. Pô, me divulga aí, me divulga aí. A gente fazia CD com centenas de músicas em MP3, que ia de brinde. E aí foi o projeto mais legal dessa editora. Não sei por que cargas d'água lá. Alguém do meio editorial, musical, né, artístico, falou para mim do Lobão. O Lobão era avesso, as gravadoras, não quero vender CD, me roubam, não pago, não é me roubam, não pagam o justo. E o Lobão estava fora da mídia. E ele ia lançar um disco novo, chamava A Vida é Doce. Não sei o que deu, liguei, consegui falar com ele. Falei, cara, a gente tem uma revista de MP3, o que é MP3? Aí expliquei, falei, pô, você não consegue ceder uma música da gente com o seu peso, né?
Ah, vem para cá. E fomos para o Rio de Janeiro. Fiquei muito amigo do advogado dele, que é meu amigo até hoje, Neemias. E bolamos um projeto. Ele cedeu uma música dele na revista de MP3. E falei para ele, a gente consegue lançar você sem gravadora, sem nada. Você tem o master do CD? Tenho. Falei, vamos fazer um CD multimídia. Vai ter vídeo, vai ter karaokê, foto. Pô, mas vai tocar o CD no carro? Vai. Aí a gente fez o primeiro CD multimídia, assim, da história. Você põe o CD dele no computador, você via as fotos da produção do... Nossa. Falar hoje é ridículo, isso aí todo mundo sabe. Mas, na época, a gente saiu na revista Billboard. Acho que foi a edição 200, se eu não me engano. Como projeto... Ganhamos um prêmio lá como projeto inovação. Ele ganhou, né? Não, não. Sim. Inovação. Pô, depois disso foi uma loucura. Começou a aparecer um monte de artista querendo fazer Todo mundo CD queria fazer multimídia isso, né? E ir pra banca, porque daí não tinha gravadora. E aí a gente fez o mote principal. Falei pro Lobão, vamos numerar os CDs. Você quer saber quantos CDs você vendeu? Eu numero de 1 a 50 mil. Vou te falar, vendeu 17 mil. Os outros 33 mil tem que estar aqui. Tá aí. Só que 50 mil vendeu que nem água. Um dia nós estamos lá. Faustão ligou no nosso escritório, eles eram brigados. Faustão ligou, falou que queria convidar o Lobão para vir aqui no programa e tal. Mandamos imprimir mais 50 mil na Dinap, coloca correndo na banca. Segunda-feira tem que estar. E foi um baita de um projeto legal que. Não vou dizer que alavancou o cara, porque o cara é um monstro, né? Mas. Aproveitou o momento, um uso de uma tecnologia de uma forma diferente Uma inovação. E estourou. E aí fiquei na área editorial 15 anos, né? Até 15, um pouco mais até. Depois fiz alguns outros trabalhos, não muito ligados com nada disso que a gente está conversando, mas também não muito importantes. E aí chegamos na Energy Safe. Energy Safe. Agora a gente chega ao presente, a Energy Safe. O que é a Energy Safe? Para que ela serve? Então, eu estava fazendo um outro trabalho muito aleatório. Encontrei uma pessoa que me falou sobre um filtro de energia. Eu sou formado em eletrônica, técnico, aliás, aqui em Santana, e fiz engenharia até um certo ponto, depois parei. E aí vi o projeto que o cara tinha, achei muito legal. Era um filtro que limpa a energia das empresas, pode ser até de residência, mas a residência é uma venda mais difícil, porque teria que ser um conceito diferente. As pessoas precisariam entender que não é pela economia, mas pela proteção, né? Se queimar uma geladeira, o filtro passa a fazer total sentido. Okay. Uma televisão também. Os meus videogames, então, nem se fala. Mas a gente fala mais da questão industrial, comercial também. São filtros que eles tiram as harmônicas da rede. As harmônicas, para quem está assistindo, são as sujeiras que a gente tem, que ficam andando pela rede e que queimam os equipamentos. E que causam um excesso de tensão, de corrente lá, que você, quando está lá perto de um transformador, você sente aquele calor, aquilo é uma energia que não foi utilizada, ela tem que se transformar, porque no momento que você põe energia no circuito, ela tem que ser consumida. Se ela não é consumida, ela tem que se transformar em harmônica, em calor, em vibração, em alguma coisa. E esse filtro, ele faz com que ele fica monitorando a rede, tirando essas harmônicas, esses picos de energia. Achei legal, tal. Falei para o meu amigo, olha, quando eu for nas empresas fazer o trabalho que eu estou fazendo, eu vou te indicar. Beleza. Só que já em uma semana eu encontrei um amigo meu que o trabalho dele há 25 anos são os postos de combustível. Então ele faz manutenção nas lojas de conveniência. Ninguém conhece maior dor de dono de posto de combustível do que o meu amigo. Queimou, é para ele que os caras ligam. Pô, precisa trocar sábado, 5 da tarde, bombando. Tem que ser para ontem, né? Agora. Falei, pô, você... Assim, claro que você precisa testar. O negócio tem certificação todas no Brasil. Tem o L americana, que é a mais difícil do mundo de ter. Mas você testa. Se você aprovar, você indica para as pessoas. Fala, tem um filtro que vai solucionar. E a gente começou pelos postos e começou a dar muito certo. E aí nós montamos o escritório aqui na Lapa. E o nosso prédio tinha um problema, porque toda semana às quartas-feiras, era o chá das 5, só que era das 4. Às 4 horas a Enel mudava a linha de transmissão. Dava uma queda, voltava, saía queimando tudo. Nossa. E aí o administrador do prédio falou, o que vocês montaram aí de energia? Eu expliquei, ele falou, pô, vamos colocar aqui no prédio? E a gente colocou, acho que faz em julho, 4 meses. Nunca mais, toda semana eu fico orgulhoso. Chega relatório lá, pô, não houveram mais danos e tal. O negócio funciona pra caramba.
E aí eu fui fazer uma visita em Viracopos para ver o equipamento em utilização. Aí nós fomos um dia tal, chegamos lá, o pessoal super sorridente, levou a gente para uma sala, meu amigo falou, não sei o que aconteceu, a primeira vez que a gente veio aqui, não era essa receptividade toda, né? Chegamos lá, quem me vendeu a ideia foi o engenheiro e o técnico de Viracopos. Os caras, incrível, queimava em média 10 filtros por semana aqui, não queima mais nada. Faz 6 meses que vocês colocaram, não queimou mais nada. Caiu 3 graus a temperatura lá na cabine primária, o barulho dos motores diminuiu e tal. Eu falei, pô, esse negócio é do caramba. Aí voltamos, e aí um amigo meu trouxe uma grande companhia de telefonia, fizemos uma POC lá, que é uma prova de conceito, o negócio deu um super resultado, e felizmente, não vou ficar citando marcas, mas a gente está tendo marcas que eu nunca imaginei na minha vida entrar dentro de um chão de fábrica de uma dessas empresas, muito legal. Ele é um equipamento bem revolucionário, totalmente alinhado com o momento do mundo, né? Porque é esse G na veia, falando de uma energia limpa, que ele, por causa da característica dele, ele tem todas as certificações. Então, certificado pela USP, pela PUC, pelo Inmetro, ele mostra que aumenta em 70% a vida útil dos equipamentos elétricos e eletrônicos, né? Ele aumenta a eficiência, como eu te falei, uma grande montadora de veículos aqui do Brasil nos deu uma referência que teve uma queda de consumo de 14% de uma conta de energia de 2 milhões e 800. Imagina para uma montadora de veículos o que representa 14% de 2 milhões e economia, 800. né? Mas eles destacam mais ainda o aumento da eficiência, porque não tem paradas, não tem quebras, não tem manutenção. Maquinário não queima, para então menos. aumenta em 18% a produção no caso deles. E aí, pô, me realizei assim, porque aos 60 anos, né, todo mundo achando parou, aposentou, e eu voltei com o mesmo pique de quando eu montei a Pro Games, assim, com, perdão da palavra, tesão Claro. total, porque não é a grana. A grana é importante, lógico, sempre ela é. É o que te motiva a empreender. Mas assim, pô, vai ficar um legado aí, né? Vai ficar um negócio, porque se a gente está entrando nessas grandes empresas e a gente entregar esse resultado que já está previsto e que está sendo entregue, o filtro tem 19 anos, na verdade, não é uma novidade. A gente tem 6 milhões de filtros instalados no país. Mas, pô, não sei até onde eu vou, tenho 60, mas o dia que eu não tiver aí, pô, um tijolinho nessa melhoria do meio ambiente, da questão da eficiência energética, a gente vai deixar. Então, eu estou pensando em ser outra Pro Games tudo de novo. Já montamos na República Dominicana uma representação nossa lá, porque lá a gente está focando os resorts, né? Eu tive lá 15 dias. O dono da fábrica dos filtros, ele é pernambucano. Ele estava lá com a gente, foi dar um treinamento. Ele reclamava de calor. Imagina eu. E é ar-condicionado o tempo todo, resorts enormes com um monte de piscinas, bombas funcionando. Imagina o quanto que não gasta ali de energia e manutenção. Enfim, consome. E manutenção. Então, a gente sempre fala assim, ok, a economia de energia é o efeito colateral. Vai ter. Eu não sei quanto, porque cada empresa depende do seu consumo. O principal é a proteção do equipamento. É a proteção, a eficiência energética, a melhoria. Né? Poxa, então, para hospitais, para indústrias... Fantástico. Para Primeiro que ele shoppings. foi criado. Shopping. A gente tem todos esses segmentos já instalados. Ele foi criado para hospital, porque o criador é um médico que tinha clínicas de imagens lá em Pernambuco. Toda hora queimava, ele foi querer entender o que acontecia, descobriu que era a qualidade da energia, foi lá e criou, a gente chama ele de Nicolas Tesla brasileiro, porque ele inventou um negócio que lá fora, até para ter a patente lá, e essa certificação UL, eles tiveram que criar uma nomenclatura nova, porque ele não é um filtro capacitivo, um filtro de harmônicas padrão. O conceito dele é EMI, que é uma tecnologia, e ele é ligado em paralelo com a rede, ele não interfere na empresa. Então, o primeiro efeito que ele descobriu do filtro, para você ver como não é só a economia, eram clínicas de imagem que ele tinha. A primeira coisa que ele percebeu depois da instalação do filtro foi a qualidade da imagem. Não tinha distorções. Não é que não tinha, diminuiu absurdamente. Então, o que ele consegue enxergar numa imagem com o filtro e sem o filtro é totalmente diferente, é muito melhor. Então, são esses benefícios que acaba trazendo, tanto que o filtro, para quem utiliza ele, a empresa passa a ter direito de se certificar como uma empresa com energia limpa, selo verde, e, em última instância,
até comercializar crédito de carbono, né? O filtro tem 10 anos de garantia. Parece que eu estou vendendo aqui, né? Mas aqui também é para isso. Mas eu estou destacando os pontos, né? Um filtro que eu não conheço nada que tem 10 anos de garantia. E tem 12 anos de vida útil comprovada. Como ele se paga em 10 meses, o payback dele é muito rápido, quer dizer, nem dói pagar o filtro. E como é que funciona? O pessoal tem que comprar 1, 2, 3, 10, depende do uso? Sempre quando a gente vai fazer a avaliação para uma empresa, a empresa tem que fornecer as últimas 3 contas de energia. Então, a fábrica desenvolveu um software que ele avalia o comportamento de consumo da empresa. Não é o valor, é o comportamento de consumo. Tudo tem características. Por exemplo, se eu pegar as contas de energia daqui para frente, elas vão ser totalmente diferentes de julho, abril, maio, junho, julho, que são épocas mais frias. A temperatura é fator preponderante no consumo. Mais ar-condicionado, abre mais geladeira, mais pessoas que transpiram, que geram calor, enfim. Mas, quando você olha o comportamento da energia, você consegue ter ideia da carga daquela planta. E aí o software já determina, olha, aqui nós vamos usar 5 filtros. Ok. Depois tem uma vistoria técnica. A gente apresenta um orçamento para o cliente, se ele aprova, vai um engenheiro, fisicamente. Então, ele vai olhar como é a distribuição desses filtros dentro da planta, né? E às vezes, você chega lá e fala assim, putz, falaram 5 filtros, mas vão ser 6. Não é para vender mais um filtro. Por exemplo, é muito normal hoje, todo mundo tem painel solar. O painel solar, ele não entra no consumo, porque ele não consome, ele gera, né? Porém, o painel solar, ele tem os seus inversores, as placas lá, que tem que ficar protegidas, porque, de qualquer forma, entra uma distorção na rede. E aí pode queimar, né? Claro. Ele está ligado diretamente na rede. Então, basicamente é isso. A gente faz a avaliação pela conta de consumo, aí a gente faz uma vistoria técnica, a implantação é um negócio muito simples. Quanto tempo demora entre a pessoa, o empresário, o diretor, ter o interesse, te acionar e ter equipamento instalado? Empreender é complicado, né? Mesmo com todas as certificações, depoimentos de dezenas, de centenas de clientes que comprovam a eficiência, algumas empresas de grande porte, né, exigem fazer a POC, que é a prova de conceito. Faz parte do processo de contratação da empresa. Se você não fizer, você não entra. Essa operadora de telefonia que eu estou falando é um caso. Estamos lá desde maio, né, 6 meses. Mas é normal, isso é normal. Mas, assim, por exemplo, os postos de combustível é muito rápido, muito rápido. Hoje, porque a gente já tem uma quantidade de postos bastante interessante instalados e todo mundo dá referência, um conhece o outro, então, né? E condomínio, como eu tenho no meu prédio, hospitais, que a gente já tem vários. Tem menos burocracia, assim, um processo rápido. É porque tem... não, quanto tempo 2 meses. 2 meses? Nem isso. Se a empresa ligar alguém para Energy Save e falar, gostei. Quanto tempo você consegue me instalar isso? A gente tem que fazer esse processo que demora uns 5 dias úteis de avaliação, a visita do engenheiro. Em menos de 30 dias, se a empresa for ágil, a empresa tem disponibilidade de produção muito grande. Por causa dessa certificação UL, eles construíram uma fábrica nova que tem que seguir uma série de padrões lá em Serra Talhada. E essa produção deles é muito grande. Pelo menos 1.000 filtros diariamente eles têm disponível lá para a gente, entende? Agora me conta como é que é para você, que foi franqueador aí de 100 lojas. Hoje você é o representante aqui no estado de São Paulo. Distribuidor aqui em São Paulo. Passou de franqueador para... Franqueado? Não quase isso. Para franqueado. Muda muita coisa? Tá do outro lado do balcão? Pô, você sabe que hoje eu tive essa conversa com o dono da empresa. Alguém citou que nós fizemos uma feira, expus na feira de infra, e tiraram uma foto do stand e falaram, olha, não tá a marca da Lumilight do Brasil, que é a fabricante. Aí eles me cobraram, pô, mas não tava a marca da empresa. Eu falei, olha, eu fiz uma feira para divulgar a minha marca. Eu só vendo o seu produto. Então, eu não fui lá para fazer propaganda de mais nada. É só do seu produto. Mas eu fui divulgar a minha marca. Como que funciona? A fábrica tem verba de marketing para pôr associada comigo? Não, não tem. Então, tá bom. A marca do seu filtro está no seu filtro. Eu sou o seu Mas eu falei para ele assim, eu sou o cara que mais te entende. Porque eu já tive aí. Eu vou lá e eu luto pela sua marca. Eu não cometo nenhum ato
que vai infringir alguma coisa que vai te desagradar. Até porque o proprietário, o Dr. Luiz, é um cara maravilhoso. A gente viajou junto agora para a República Dominicana. Dá para entender bem o lado dele. Mas, assim, eu entendo as regras e sigo. Eu já fiz isso. Se não tiver bom para mim, sou eu que tenho que sair. A empresa é dele, né? O negócio é dele. Não a empresa, mas o negócio é dele. Mas, assim, é muito tranquila a relação. Pelo menos para mim, nunca tive nenhum problema de estresse aí. A gente tem 1 ano com eles já e é tranquilo. E pelo que você está me falando, a projeção é boa. Tem hora que a gente começa a olhar. Eu tenho um acordo tácito com eles sobre Caribe e América Latina também. Mas eu não consigo atender nem São Paulo. O negócio porque todo mundo precisa disso. Todo mundo que estiver no estado de São Paulo Sim, pode te acionar. pode. Mesmo quem esteja fora. Eu não sou um representante anti-estado, mas caso eu tenha cases de negócios interessantes, eu posso licenciar o estado e fazer também. Mas tem outros distribuidores tem pelo outros, Brasil. mas a fábrica também tem outros distribuidores que podem ser... Eu não sei nenhum, mas é pelo site da fábrica, que é lumilight.brasil.ind.br. Lá E todo quem mundo... quiser conhecer mais da Energy Safe, como faz? Então, nós temos lá um site que tem pouco conteúdo, mas vai começar a ter muito agora, porque a gente está documentando tudo que a gente faz, vídeos, entrevistas, depoimento de quem já instalou, né, porque é importante. E a gente vai começar a disponibilizar. A gente vai fazer um baita de um evento no dia 5 agora em São Paulo, no 5 Petro, voltado para os postos, mas muitos empresários que quiserem ir, a gente vai ter um canal lá no site da Energy Safe para fazer uma reserva, pode se cadastrar, é gratuito. Vem o Dr. Luiz para fazer a palestra, vem a Leia Lobo, que é uma das 7 mulheres mais influentes em infra no Brasil, vai fazer uma palestra também, vai ser um evento de 6 horas. E todo mundo que quiser, tiver interesse, pode se cadastrar e participar. E o próprio site da Energy Safe, que já vai ter bastante informação, mas pode contactar a gente lá, tem os canais de acesso aos telefones, e-mail e tal, e a gente pode também... Mas é um negócio muito legal, assim, é um ramo, uma área que eu nunca imaginei que eu fosse atuar na minha vida. Nunca soube para que eu fiz engenharia, nem o curso técnico de eletrônica. Aos 60 usando anos eu agora. descobri. Muito bom. Tá vendo? Você também, você que está acompanhando, olha, às vezes você passou por alguma coisa na vida, não entende, às vezes quando que você vai usar aquilo, vai usar. Tenha paciência que a hora vai chegar, tudo no tempo certo. Certeza, certeza. Quebrar, voltar de novo, passar por dificuldade. Eu sempre falo, né? Minha mulher, eu queria ter uma funcionária como ela. Ela veste a camisa da empresa, está lá há 27 anos, abre e fecha, cuida da conta. É uma empresa gigante. Uhum. Eu nunca seria um funcionário como ela. Nunca. Nunca. Vai trabalhar com gripe. Você sabe que gripe para homem é quase terminal, né? Difícil, é difícil. Levanta morrendo, vai trabalhar e tal. Mas não passaria pelo que eu passo. E dia que não tem grana? E dia que não vendeu? E agora que chega em novembro, ainda aquela mentalidade retrógrada. Ano que vem, depois do carnaval, a gente vai ver. Mano, as 3 contas meses vêm. sem trabalhar, tem não como. funciona, né? Então, assim, são perfis, né? Se a pessoa tem perfil de empreendedor, tem que ir lá e fazer. Tem que acreditar, dá medo, quebra mesmo, aprende com o que fez, ou não aprende, quebra de novo, é enganado, né? Mas acho que empreender é isso. Depois de 6 décadas, você ainda aprende com o empreendedorismo? Todo dia. Essas grandes corporações que eu tenho visitado, e pô, eu falo, cara, é igual você ter 15 anos e falar, nossa, eu vou jogar no Real Madrid, um dia você está no Camp Nou lá jogando. Eu me sinto assim quando eu entro nas empresas desse tamanho. Não é cliente, eu posso falar. Estive na fábrica da Toyota essa semana. Cara, fui lá ver como monta um carro, é sensacional. Só um negócio como esse que eu tô hoje que pode me levar lá, entende? Então, todo dia você está aprendendo, entendendo, vendo novas... Né? E, sem contar que o mundo muda muito mais rápido hoje do que mudava 50 anos atrás por causa de tecnologia. Então, um negócio que é uma realidade hoje, daqui 6 meses já é tudo diferente. Né? Tem que acompanhar, tem que sempre. aprender e tem que beber de boas fontes. Né? Exatamente. Como Marcas e Valentes, aqui o nosso podcast aqui sobre negócios e empreendedorismo. Vou aproveitar já para falar dos estúdios da Diamondcast. Nossa entrevista está chegando ao fim, mas se você quiser colocar o seu projeto para acontecer, vem aqui para os estúdios da Diamondcast. Você vai ter um podcast como o nosso, aqui o Marcas e Valentes. Aqui você tem equipamentos de ponta, ó, microfone, 0 bala para você gravar, até a voz aqui, ó, bem projetada e bem captada também pelos nossos equipamentos, tem toda a iluminação, tem estrutura, tem estacionamento, então você vai poder curtir bastante aqui com tranquilidade e qualidade
o seu projeto acontecendo. Vem aqui para os estúdios Diamondcast, aqui em Santana, Zona Norte de São Paulo, você vai ser muito bem atendido, tá bom? Aqui o seu projeto brilha e acontece. Ivan, obrigado muito pela sua participação. E antes de terminar, eu queria saber de você uma pergunta que eu faço para todo mundo que senta aqui no nosso podcast. Para você, o que é ser valente? É bem óbvio. No empreendedorismo, enfrentar os desafios, né? Sem medo. É isso ser valente. É pegar uma coisa que o videogame foi isso. Pegar uma coisa que ninguém acreditava, não que eu não tive apoio, porque eu felizmente tive uma família fantástica. Mas assim, no negócio, todo mundo falou, pô, tá louco. Aos 30 desistiu. É pegar aquilo que ninguém acredita e fazer dar certo. Isso é o empreendedorismo valente para mim. Ivan, obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, pela audiência de todo mundo. Uma alegria receber você aqui nos nossos estúdios. Pô, eu que tenho orgulho de saber. Você vem aqui e me fala que... Transformou a minha carreira e de muita gente por aí, tá vendo? Fico muito feliz, muito feliz. Que bom, eu fico muito contente. Esse foi o nosso Marcas e Valentes. Se você ainda não curte o nosso canal, aproveita para curtir aqui, deixa seu comentário. Se você também lia a Gamers, a Pro Games, enfim, é desse mundo geek também, é uma alegria sempre poder contar com você também por aqui. Continue com a gente, não se esqueça, hein? Seja forte e corajoso.